Queria começar a gravar uns vídeos porque eu tô aqui na minha casa e eu percebi que eu tenho uma história que eu comecei a escrever e eu queria continuar escrevendo ela. E eu queria ver o que vocês acham, porque eu particularmente gosto muito das minhas histórias. Então eu vou ler um capítulo, aqui o primeiro capítulo que eu escrevi, que eu acho que ele é bem divertido, que ele é bem interessante, e depois vocês me contam o que vocês acham. Capítulo 1. Cacau em pó. Era assim que ele se sentia, como cacau em pó. Só quando estava perto de chegar aos 30 foi que se deu conta de que tinha passado a vida sentindo-se assim, como cacau em pó. Não qualquer cacau em pó, é claro, mas um tipo bom de cacau em pó, 100% alcalino, feito a partir de sementes torradas em fogo com lenha de uma árvore centenária. Sementes essas que foram extraídas de frutos colhidos por índios e índias virgens sobre uma lua azul, dessas que ocorrem quando o mês tem 2 luas cheias. Frutos esses que provinham de árvores plantadas por anciãos durante a passagem do cometa Halley. Um cacau em pó muito especial. Eu não sei se você sabe e se não sabe, deveria saber, porque faz toda a diferença na cozinha, mas o cacau em pó não se mistura com a água, não facilmente, pelo menos. A água, o elemento da vida, o elemento das emoções, reverenciada como um deus e uma deusa em muitas religiões, é vista como a passagem, como o fluir da energia vital, como um divisor de dimensões. A água é vida, e para você ter uma mistura de água com cacau em pó é necessário que você ferva a água. Só assim você consegue fazer esse pó, ligeiramente oleaginoso, fundir-se com a água, liberando assim todo o seu sabor, seu perfume, e tornando-se uma bebida que um dia for adorada por todo um povo como uma bebida sagrada. Note que, se não fervida pelo fogo, a água não irá aceitar o cacau, e ele tampouco se expressará. O fogo é tão parte dessa receita quanto a água e o cacau. Os astecas sabiam disso, os gregos também, embora eu não tenha certeza de que eles conheciam o cacau, mas eles sabiam da importância do fogo, tanto quanto da água, reverenciando o seu uso e seus atributos. O fogo de Prometeu, o titã que nos concedeu imagem e semelhança, após nos dar o conhecimento dos deuses, através da chama olímpica roubada para que nós evoluíssemos. Claro que o desfecho de Prometeu não é muito bom e quase nos dá a ideia equivocada de que ajudar alguém a melhorar é errado, ainda que esse alguém a ser ajudado seja você mesmo. Eva e Jesus também contribuem para esse equívoco, mas não é disso que se trata essa conversa. Eu falava de fogo. O fogo de Héstia mantém aceso nos lares com suas lareiras. O fogo que impulsionou a vida na água da vida. Sem calor não há vida, pois a água congela na ausência do calor. A vida para na ausência desse fogo sagrado, seja ele o Espírito Santo, o Prana, a Kundalini. O fogo é essa energia vital que faz com que a água que contém a vida ebula e possa se misturar com o cacau em pó, que é como ele se sentia. Ao longo de quase 30 anos, ele se sentira como um cacau em pó de alta qualidade, amargo e difícil de se misturar à vida, a menos que essa estivesse fervendo. Mas ele também não era infinito em quantidade, pelo menos não se sentia assim. Ele se sentia finito, e sentia que ao longo dos anos houveram momentos em que ele havia sido exposto a águas frias, águas doces, águas salgadas, águas borbulhantes doces e ou ácidas. Sempre houvera água, afinal a água é vida, e sem água ele seria só pó. E embora do pó ele viera e ao pó retornaria um dia, o cacau em pó, por si só, não tem muita serventia. Obviamente eu sei que trufas de chocolate não raramente são envolvidas em cacau, em pó, e elas são deliciosas, mas pelo amor de Deus, seja lá de qual deidade você diz acreditar, eu não estou falando de comida, embora eu tenha usado muitas alusões gastronômicas até aqui para descrever uma pessoa. Ele precisa de água e de água fervente. Aos poucos ele era derramado na água e aos poucos ia se misturando. Ele sentia que estava chegando perto de ser derramado e misturado por completo na água fervente. Não que ele sentisse que fosse se acabar, não, ele se sentia como cacau em pó em termos de ser, de essência, quem sabe até apenas de personalidade, como quem se define por signos ou atributos de ascendência genética. Ele se sentia como cacau em pó de alta qualidade, qualidade mística, discutiremos isso mais tarde. Já outras pessoas eram cacau em pó qualquer, outras ainda eram achocolatados e havia ainda as que eram como sucos artificiais de pacotinho. Com quase 30 anos ele sentia que finalmente toda a quantidade de cacau em pó que era estava finalmente sendo incorporada à água borbulhante e fervente que era a vida, e logo ele estaria completamente incorporado à vida, portanto, pronto para ser a bebida sagrada, amarga, ligeiramente oleaginosa, espessa e escura e perfumada que ele tanto imaginara e sonhara ser desde que se entendeu por gente. Ele só não havia calculado a quantidade de açúcar
que seria necessário para se tornar palatável aos outros e a si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu fiquei impressionado. Eu achei muito legal, achei muito divertido. Escrever isso foi muito gostoso. Conta pra mim, o que você acha desse primeiro capítulo, de uma primeira história? Ficou curioso? Quer saber mais? Conta pra mim, por favor.